Olá amigos, eu sou o Pecado, estou aqui na companhia de Antônio Silva para falar a respeito da Copa do Mundo 2018 e, portanto, falar a respeito dos dois últimos jogos que completaram, portanto, as quartas de final da Copa do Mundo 2018. Primeiro jogo disputado entre França e Uruguai, lembrando que o Uruguai, apesar de ter uma equipe muito coesa ao longo de todo os setores do campo, dessa vez não contava com o jogador Cavani, portanto um desfalque muito importante para a equipe uruguaia, que se fez presente ao longo dessa partida. As equipes vieram para a partida, a França com ligeira vantagem ao longo de todo o primeiro tempo, mas sem conseguir construir muitas jogadas. O jogo acabou decidido, na minha opinião, no primeiro tempo, devido à diferença entre os arqueiros, no caso o Lloris e o Muslera. Primeiro uma falta em que o Griezmann bateu, jogando a bola na área, e o jogador Varane cabeceou, fazendo o gol para a equipe da França. Lembrando que, como a equipe uruguaia possui uma zaga muito forte, a bola não foi içada na frente do Godin para o Gimenez, foi içada à frente da grande área, e o Varane aproveitou para cabecear, colocando a equipe da França na frente do jogo aos 40 minutos. Curiosamente, Antônio, acho que essa é a questão principal desse primeiro tempo, aliás, dessa partida, que é exatamente a diferença dos goleiros na partida, que o Uruguai teve a mesma oportunidade, o Cáceres, numa bola içada na área, o Cáceres cabeceou, aliás, brilhantemente, e o goleiro Lloris fez a diferença, fazendo uma defesa espetacular, salvando a França, portanto, do empate ao longo do primeiro tempo. Olá, PK, mais uma vez aqui comentando sobre a Copa do Mundo. Olá, galera do YouTube, tudo bem? Pois é, PK, realmente o Uruguai fica por aqui. A França foi superior, acho que os 90 minutos realmente foi superior à equipe uruguaia, que sentiu muita falta do Cavani. Luis Suárez ficou sozinho na frente, tentando dançar com os zagueiros franceses, sem efeito. E não tem nem como comentar o frangaço. Exatamente, logo aos 6 minutos, um chute despretensioso de muita distância do Griezmann, ainda com um certo efeito e tal. O Muslera foi enganado, tentou dar um soco na bola e acabou sofrendo um frangaço, e com esse frango nada o Uruguai poderia fazer, perdendo de 2-0, jogando com uma equipe superior, desfalcado de um dos seus melhores jogadores. O Uruguai nada pôde fazer, ficou muito abalado com o gol. Nós vimos inclusive o Gimenez chorando antes da partida terminar. O Tavares fez as substituições, tentou mudar o meio de campo, que aliás é uma tradição da equipe uruguaia, e fez essas substituições, mas nada adiantou, e a França conseguiu administrar a vitória e vencer a partida, portanto, por 2-0. Perfeito, PK. E demonstra a fragilidade que o Uruguai tem em relação ao elenco, porque realmente faltou o centroavante, faltou a pessoa que faz o gol junto com o Luis Suárez, e ficou demonstrado que o Uruguai foi bem na Copa, conseguiu chegar a umas quartas de final. E isso é compreensível, essa falta de elenco. O país tem só 3 milhões e meio de habitantes, conseguiu levar uma bela equipe para a Copa do Mundo, fez uma grande Copa do Mundo, mas se despediu justamente devido a essa falta de um elenco, principalmente um jogador de ataque, no caso, que pudesse substituir o Suárez ao Cavani. Tem um excelente treinador, que fez um ótimo trabalho, porém não foi suficiente para bater o time da França. Lembrando que Mbappé, Pogba não fizeram um grande jogo, mas foi o suficiente para a França conquistar a vitória. Até mesmo o técnico retira os dois para poupar para o próximo jogo das semifinais, e assim a França avança e tem grandes chances de vencer essa Copa do Mundo. Então um time bastante coeso, como o PK disse no início do nosso vídeo. E na outra partida, disputada entre Brasil e Bélgica, eu achei curioso que a Bélgica mostrou um respeito ao Brasil, alterando a equipe para o jogo. Sabia que o Brasil teria uma deficiência nas bolas aéreas, sabia que a equipe da Bélgica era mais alta, tinha o Lukaku, colocou o Fellaini, que é um jogador muito alto, tirando o Mertens, que é um dos grandes jogadores dessa equipe, e que possui o quadrado ofensivo fortíssimo, né, no caso, com o De Bruyne, com o Hazard, com o Mertens e com o Lukaku. Então tirou esse jogador perigosíssimo, que cairia inclusive no setor, segundo o Marcelo, poderia ter sido um problema grave para o Brasil. Ele tirou esse jogador para colocar o Fellaini, para fechar o meio de campo, colocou 4 zagueiros, sabendo que assim poderia neutralizar os ataques do Neymar e do Philippe Coutinho, e assim mostrou que houve respeito ao Brasil e planejamento para essa partida. No caso do Brasil, não vimos isso. Vimos sim, o Brasil havia perdido o Casemiro, que era um jogador importantíssimo para o Brasil, inclusive um volante alto, que poderia ter, no caso, neutralizado, um volante mais forte, que poderia ter neutralizado a força do Lukaku.
E no seu lugar entrou o Fernandinho, um jogador que já havíamos comentado anteriormente, que havia sido o pivô da derrota do 7-1 para o Brasil, por questões que não devo nem comentar aqui. Um jogador que provavelmente não tinha nem questões, até questão psicológica, abaladíssima, devido ter sido o pivô da derrota naquela partida, entrando num jogo muito importante como esse. E o Fernandinho, desde o princípio do jogo, acabou cometendo graves erros logo no começo do jogo. Uma falha terrível, o De Bruyne teve a chance, por muito pouco não marcou o gol. Logo em seguida o Fellaini também recebe essa bola, um buraco ali no meio da zaga do Brasil. O Miranda e o Thiago Silva nem tiveram chance de bloquear essa jogada. Mais uma falha, o Fellaini deu um chute despretensioso, a bola saiu, e no córner o Fernandinho marcava o Gabriel Jesus. Se apavorou com a presença do Kompany, marcou o Gabriel Jesus, trombaram a cabeça, a bola bateu nele e ele portanto, entrando para a história aí como talvez um dos pouquíssimos jogadores na história de Copas do Mundo que tenha falhado em 2 Copas do Mundo, dando, portanto, no jogo contra a Alemanha, que ele foi um dos jogadores mais importantes para o placar elástico que a Alemanha fez, falhando pelo menos 4 gols, e dessa vez falhando terrivelmente nesse gol. E aí dando ali a vantagem à Bélgica. A Bélgica aproveitou também, né, a velocidade do Lukaku, que aliás recuou. Achei engraçado que o Lukaku recuou para buscar a bola, aproveita também esse buraco no meio de campo, a inexistência de um volante defensivo, para entregar a bola ao De Bruyne, que aí caindo pelo lado direito, aproveitando também a ausência do Marcelo como lateral esquerdo, um chute cruzado de 3 dedos, um chute fortíssimo, e o nosso goleiro também aceitou com 2-0 ali. A Bélgica praticamente que assegurou a vitória, e o Brasil voltou para o segundo tempo sem fazer as substituições. Só a única substituição que ele fez foi colocar a entrada do Firmino no lugar do Willian. E podemos dizer que o que sobrou de coragem para o técnico da Bélgica faltou ao Tite, pois o técnico da Bélgica foi muito inteligente na leitura de como o Brasil joga nesse 4-1 que o Tite levou para o caixão junto a ele. Então a Bélgica mudou o esquema tático, colocou mais um zagueiro, dificultou muito a vida do Philippe Coutinho, que não conseguiu produzir nada no primeiro tempo, junto com o Fellaini, ali aqueles 4 torres em cima do Philippe Coutinho, que é um jogador com estatura média, estatura baixa. Não conseguiu produzir. Neymar também muito abaixo daquele Neymar que a gente esperava, que sim, muito marcado, podia decidir uma Copa do Mundo. Fernandinho. E nós havíamos comentado, quando você perde uma partida de 2-0 no primeiro tempo, como o Brasil perdia, nós até comentamos o que ele pode fazer. Nós comentamos a respeito disso. Uma coisa que ele poderia ter feito, no caso, seria colocado o Douglas Costa, que era um jogador muito importante, recuado o Willian, que aí sim o Brasil teria um setor direito tão forte quanto o esquerdo, que confundiria a equipe da Bélgica, que na verdade não sabe se defender. É uma zaga, utilizou 4 zagueiros, mas não é uma zaga boa, não tem um grande goleiro a equipe da Bélgica, e o Brasil poderia sim vir muito ofensivo, porque está perdendo 2-0, o Brasil poderia sim tentar fazer alguma coisa, colocar o Firmino no lugar do Gabriel Jesus, que não jogava absolutamente nada. Aliás, o Gabriel Jesus fez uma péssima Copa como centroavante, e ele parece não ter percebido isso, e ainda teria colocado o Renato Augusto no lugar do Fernandinho, recuando o Paulinho, para que o Brasil pudesse sim aí ter uma equipe muito ofensiva para buscar o empate. Ele não fez isso, acabou esperando para fazer as substituições, colocando o Douglas Costa já nos 13 minutos, e depois colocando também o Renato Augusto quase 30, e a coisa aconteceu. O Brasil fez o gol, tinha 15 minutos para empatar, mas foi muito pouco. E o Brasil acabou perdendo algumas chances, quase que empatou, que demonstra que se ele tivesse feito essas alterações anteriormente, o Brasil teria talvez empatado essa partida e levado a partida para a prorrogação. Perfeito, PK. O grande destaque do Brasil foi o Miranda, que conseguiu segurar um pouco o ímpeto do Lukaku, que é um jogador extremamente rápido, muito forte, e o Miranda conseguiu cumprir o papel de segurar o Lukaku enquanto o Lukaku esteve em campo. E o Fagner vai sonhar com o Hazard, né? Porque tomou um baile pelo lado direito, o Hazard fez o que quis, junto com o lateral da Bélgica. O Fagner acho que na verdade não tem culpa, é um jogador limitado, caiu de paraquedas ali naquela situação e nada pôde fazer. Portanto, o Brasil está fora, eliminado da Copa do Mundo. Vou colocar na culpa do Tite. Acho que o Tite foi um dos maiores culpados pelos erros, inclusive de ter levado o Fernandinho para essa Copa do Mundo. O Fernandinho acabou sendo necessário numa partida como essa e fracassou. França e Bélgica, um jogo muito difícil. Acho que a Bélgica é uma seleção de muito talento, uma geração de extremo talento contra uma equipe também muito talentosa com a França. Eu acho que agora o que vai pesar é a tradição. A França leva vantagem por ter mais tradição nesse jogo. Portanto, ficamos assim. Um forte abraço. Tchau!